Tema da postagem de hoje: 3 casos sinistros envolvendo OVNIs. Caso 1. OVNIs na Nova Zelândia. As luzes de Kaikoura. A gigantesca onda de avistamentos de OVNIs que assolou a Nova Zelândia em fins de dezembro de 1978 culminou com as filmagens espetaculares de um UFO no último dia daquele ano. 10 dias antes, em 21 de dezembro de 1978, por volta da meia-noite, operadores das torres de comando do aeroporto de Woodburn detectaram várias luzes brancas no céu. Às 2 da madrugada, os pilotos de um avião de carga que transportavam os jornais do dia souberam por meio da torre de radar do aeroporto de Wellington que havia presença de UFOs na região. No trajeto de Christchurch para Woodburn, os pilotos e a tripulação de um avião avistaram e captaram em seu radar climático de bordo várias luzes e ecos desconhecidos nos céus da região. Na noite de 31 de dezembro de 1978, o avião transportador do jornal Argosy carregava uma equipe de TV do Canal 10 de Melbourne, que pretendia colher material para uma reportagem sobre as aparições do dia 21 passado. A equipe, chefiada por Quentin Fogart, compunha-se de 4 pessoas, entre elas o cinegrafista David Crockett, que escreveria mais tarde o livro Bill Startup, baseado nos acontecimentos daquela ocasião. Às 0h24 deste dia 31 de dezembro de 1978, a tripulação observou uma fileira horizontal de luzes sobre a cidade de Kaikoura e notificou a torre do aeroporto de Wellington, que confirmou a presença dos objetos a 24 quilômetros do avião. O cinegrafista David Crockett posicionou-se na janela da cabine do piloto e passou a filmar as luzes. Às 0h30, a torre de Wellington avisou que um objeto já se encontrava a 7,5 km de distância do avião. O copiloto viu uma luz branca com manchas esverdeadas e sombras que piscava acima da ponta da asa direita e acompanhou o avião durante 7 minutos. Após decolarem de Christchurch, por volta das 2h10, visualizaram mais luzes igualmente filmadas. O noticiário noturno da CBS australiana, na voz de Walter Cronkite, transmitiu as imagens em 2 de janeiro de 1979. A Força Aérea Neozelandesa classificou as luzes como sendo apenas efeitos atmosféricos extraordinários. Os astrônomos afiançaram que tais luzes pertenciam a um navio pesqueiro que cruzava a costa neozelandesa ou aos planetas Júpiter, Saturno e Vênus. É sempre assim, né? Mas, certa do que vira, a equipe do Canal 10 encaminhou o filme ao Sr. Bruce McCabe, que era então presidente do Fundo para a Pesquisa de UFO, além de ser consultor científico da Rede Mútua de UFO e físico da Marinha dos Estados Unidos, que lidava com a tecnologia laser. Em 26 de março de 1978, esse Sr. Bruce McCabe anunciou à imprensa em Nova York os resultados de suas análises, endossadas por mais 20 peritos da área e mais tarde publicadas no jornal The New York Times. Segundo ele, os avistamentos tratavam-se indubitavelmente de objetos não identificados, tendo um deles até realizado um looping de 180 graus em apenas 1/10 de segundo, feito impossível para qualquer aeronave da época. Caso 2. OVNI na Noruega. O disco voador que caiu em Spitsberg. Durante a Guerra Fria, os discos voadores foram inúmeras vezes usados como instrumentos de guerra psicológica. Em 1952, os círculos oficiais noruegueses foram informados de que vários pilotos da Força Aérea tinham avistado aquilo que lhes parecia ser um avião espatifado no solo da ilha de Spitsberg, que faz parte de um arquipélago no Oceano Glacial Ártico ao norte da Noruega, pertencente a este país desde 1920. Esta ilha era então habitada, na maior parte, por trabalhadores que exploravam as minas de carvão, ferro, mármore, gesso, manganês, dentre outros minérios.
Com os relatos de diversos pilotos sobre o avistamento do que parecia ser um avião caído, imediatamente foram enviados para a ilha vários grupos de comandos de salvamento em missão de resgate, contando com 5 aviões da Força Aérea Norueguesa equipados com esquis, sob o comando de um certo militar citado apenas como Norzel. Mas a resposta para tudo isso não se fez esperar. Não era um avião, e sim um disco voador metálico espatifado sobre o gelo, envolto em um emaranhado de fios. No centro dos destroços havia a cabine da nave, apenas parcialmente destruída. Esse disco, apesar de bastante danificado, ainda se apresentou suficientemente intacto para ser recolhido e estudado. A essa altura, técnicos dos Estados Unidos e da Inglaterra foram notificados do encontro e convidados a participar da expedição. Em seguida, nada mais se comentou do caso, apesar da ilha ter sido isolada, com acesso exclusivo somente aos técnicos. 3 anos depois, em 4 de setembro de 1955, um jornal alemão voltou novamente ao assunto, publicando a seguinte notícia, abre aspas, somente agora uma comissão de inquérito do Estado-Maior da Noruega está preparando para publicação um relatório sobre os exames realizados nos escombros de um UFO que caiu na ilha de Spitsberg, presumivelmente em princípios do ano de 1952. Fecha aspas. O então presidente da Comissão Militar Norueguesa para Investigação do caso, Coronel Gernot Durnbye, em uma de suas aulas de instruções militares aos oficiais da Força Aérea, afirmou, abre aspas, a queda de um disco voador em Spitsberg foi de grande importância. Embora o conhecimento de nossos cientistas não nos permita resolver todo o mistério, tenho confiança de que os destroços serão elementos de grande importância. Há tempos, um engano involuntário qualificou o citado disco voador como de origem soviética. Afirmo que não foi, de modo positivo, fabricado por nenhum país da Terra. Os materiais empregados em sua construção são totalmente desconhecidos por todos os técnicos que participaram das investigações. Fecha aspas. O disco voador de Spitsberg incutiu o temor de que os russos detinham o segredo dessas naves. Em dezembro de 1963, foi liberado um relatório de um serviço de informação não identificado, confirmando o resgate do disco voador nos gelos inóspitos do nordeste da ilha de Spitsberg. Dizia ainda o relatório que esse disco foi transportado de navio para a cidade portuária de Narvik, nordeste da Noruega. Descobriu-se que o disco seria movido por motores que o faziam girar em torno de uma pequena cúpula transparente repleta de instrumentos. A mais infeliz e bizarra conclusão a que se chegou na época, talvez até em decorrência da Guerra Fria, foi a de que, pelas dimensões da espaçonave, comportaria ela várias bombas atômicas. Meu Deus do céu! Caso 3. OVNI nos Estados Unidos. O misterioso caso Cash Landrum. Na noite de 29 de dezembro de 1980, 3 pessoas trafegavam durante a noite por uma rodovia em Pine Woods, cidade do Texas, nos Estados Unidos. Eram elas Betty Cash, Vicky Landrum e seu neto Colby, de 7 anos, que acabaram por ter um encontro inacreditável. Betty, que dirigia o carro, avistou uma enorme e intensa luz sobre os pinheiros a alguns metros à sua frente. A luz foi perdida de vista por um momento, então ela não deu importância ao fato e continuou a viagem. Pouco depois, logo após uma curva, estava diante deles um estranho objeto luminoso, em formato de losango, com a parte de cima achatada, que brilhava intensamente na sua cor prata metálico e com pequenas luzes azuis piscando no centro. Então Betty parou o automóvel e começou a acompanhar o trajeto do objeto que vinha em sua direção. Ele ia se aproximando do veículo, sobrevoando a pista. Betty Cash e os Landrum estavam agora a somente 40 metros do UFO. Escapar era impossível, pois a estrada era estreita e coberta de lama. Se Betty, que estava ao volante, tentasse sair, ficaria atolada.
Não havia tráfego na estrada e então Betty e Vicky saíram do carro para observar melhor o OVNI, deixando o menino Colby dentro do carro. Mas os gritos frenéticos de Colby, em pânico, as fizeram retornar para o interior do carro. Quando ainda as duas mulheres estavam fora do veículo, puderam sentir o calor das chamas que saíam da parte de baixo do objeto voador, que por alguns segundos expeliu fogo pela ponta inferior. Todas as testemunhas tiveram seu rosto queimado, inclusive Colby, que ficara o tempo todo dentro do automóvel. O carro também ficou muito quente, até para ser tocado. Vicky Landrum chegou até a colocar uma de suas mãos sobre o painel do carro, deixando-a moldada nele, indicando que a alta temperatura chegou a amolecer o material que o compunha. Segundos antes de voltar para o interior do carro, Betty também teve sua mão queimada ao tocar na maçaneta da porta. Finalmente, como que num último lampejo de fogo e calor, o UFO subiu lentamente para o céu, desaparecendo. Ainda apavorados com a traumática experiência à hora vivida, as três pessoas viram, surpresas, se aproximar helicópteros vindos de todas as direções. Eles seguiam a rota do OVNI e também sumiram ao longe. Os Landrum e Betty, a custos, seguiram viagem sem saber o que fora aquilo. Quando fizeram uma outra curva na estrada mais à frente, eles se depararam novamente com o UFO e com os helicópteros. Betty, quase parando o carro, conseguiu contar 23 helicópteros, todos visíveis devido à luz emitida pelo OVNI. A maioria dos helicópteros era do tipo CH-47 Chinooks, utilizados pela Marinha e pelo Exército dos Estados Unidos. Betty continuou dirigindo seu carro, com o UFO e os helicópteros à sua frente, até chegar a uma bifurcação na estrada que os levariam para a cidade de Dayton, também no Texas. Tomando esta nova estrada, ainda assim deu para ver pelo retrovisor a cena que ficou para trás entre os helicópteros e o OVNI. Esse incidente todo, pelos cálculos de Betty, não durou mais do que 20 minutos. Vamos em frente. Assim que Betty deixou os Landrum em casa, começou a sentir-se mal, com dores de cabeça e náuseas, além de notar várias feridas no seu pescoço e couro cabeludo. Colby e Vicky sofreram as mesmas consequências, mas com menos intensidade. A pele das três testemunhas apresentaram várias queimaduras, como se estivessem sido expostas a um sol escaldante. Após serem levadas a um hospital para meticulosos exames, o radiologista que os atendeu declarou que haviam sido expostos à radiação, como também a raios ultravioleta e infravermelho. Betty Cash e Vicky Landrum começaram então uma frustrante campanha para obter respostas das agências do governo, mas todas foram inúteis até agora. Betty foi obrigada a fechar seu pequeno negócio para que pudesse se tratar de um raro tipo de câncer que chegou a ser curado, mas que retornou em seguida e acabou agravando seu estado de saúde. No início do ano de 1999, Betty faleceu na cidade de Birmingham, estado do Alabama, nos Estados Unidos. O garoto Colby Landrum cresceu estéril e sempre teve sua saúde muito frágil. Betty Cash foi uma grande ativista na luta contra o acobertamento governamental em torno do tema OVNI. Lutou até a morte buscando reconhecimento e indenização por parte do governo estadunidense. Então é isso, galera. Encerramos por aqui. Espero que tenham gostado. Se sim, cliquem lá em cima no joinha positivo. Muito obrigado, até semana que vem, um abraço e fiquem na paz.